E se eu te falasse que uma criança com o dom de falar com os mortos carrega um fardo desesperador? Imagine o fantasma de sua própria irmã, caçula, tentando te estrangular todos os dias, obcecada em te levar para o outro lado. E se eu te falasse que existe um hotel, escondido de qualquer mapa, onde o quarto reservado para você não é feito de paredes de concreto, mas de carne viva e pulsante? Ou pior, imagine-se estar no vazio absoluto do espaço e sentir que mesmo sozinho, algo invisível está te observando. Algo que você não pode ver, mas que faz questão de te tocar. Se você está se perguntando de onde vêm essas ideias bizarras e perturbadoras, a resposta está em Reverse 1999, um jogo que domina como ninguém a arte de misturar um visual fofo e impecável com um horror existencial, puro, pesado e sem filtros. Prepare-se o seu psicológico, porque hoje eu vou te guiar pelos 10 momentos mais sombrios e macabros que essa história já teve coragem de nos mostrar. Fala galera, aqui quem fala é o Angel e hoje a gente mergulha de cabeça no lado mais obscuro de Reverse. Para abrir a lista, um dos casos mais icônicos do jogo, que não é porque ele é famoso que deixa de ser tão doentio, eu tô falando da Síndrome da Tempestade. A Tempestade não é apenas um apocalipse que apaga o tempo e rebobina o mundo. Ela é sádica. Antes mesmo da viagem no tempo acontecer, ela faz questão de torturar quem está no caminho de um jeito que desafia a lógica. Passar pela Síndrome da Tempestade é, sem dúvidas, uma das experiências mais perturbadoras que um ser humano pode enfrentar. Para entender o nível da loucura, basta lembrar do capítulo 2, quando a Manus leva a Tempestade para Chicago dos anos 20, no auge da riqueza e da ostentação. O sintoma que atingiu aquela gente foi um desejo nojento e visceral de literalmente comer dinheiro. Pessoas comuns do nada começaram a engolir moedas, a mastigar notas de papel e a se engasgar com barras de ouro maciço. Elas comiam até o estômago não aguentar e rasgar. Os hospitais ficaram lotados de gente agonizando com uma intoxicação por metal, mas ninguém conseguia parar. Eles continuavam devorando cada centavo até morrerem sufocados pela própria ganância materializada. Isso mostra que qualquer desastre natural consegue ser 1000 vezes pior quando, além de matar, ele se diverte sendo cruel. A Tempestade não quer apenas destruir o mundo, ela quer ver a humanidade se destruir primeiro. Quando você olha para Tooth Fairy pela primeira vez, a imagem que vem à mente é de uma mulher extremamente elegante, uma médica calma e impecável, quase maternal, mesmo trabalhando para a fundação, mas basta assistir ao primeiro trailer dela com um pouco mais de atenção para notar que a medicina que ela pratica tem um ingrediente, no mínimo, perturbador. Para Tooth Fairy, as fadas não são criaturinhas mágicas para a gente admirar, elas são matéria-prima, ela caça fadas vivas, arranca as asas para que não fujam e as transforma em remédios grotescos. É claro, dependendo do tipo de obra que você costuma assistir, sua reação pode ser um pouco diferente. Se você é um fã de histórias mais tradicionais, tipo os filmes da Disney, onde as fadas são fofas e brincalhonas, você agora deve estar pensando, meu Deus, o que fizeram com a Sininho? Agora, se você curte uma pegada mais dark, tipo Enfeite, onde as fadas são monstros, você deve estar pensando, sucumbam, demônios! Mas vamos ser sinceros, independente de como você enxerga essas criaturas, a ideia de comer seres que têm uma aparência tão humana já passou de todos os limites aceitáveis. Pelo amor de Deus, Tooth Fairy, não obrigue as pessoas a engolirem um negócio tão bizarro quanto esse. Agora, a gente sai um pouco do terror visceral para entrar no terror psicológico. Se você conhece o capítulo 9 e a prisão dos arcanistas na Argentina, sabe que o verdadeiro medo ali passa longe de ser apenas o físico. Esqueça celas e correntes de prisões comuns. Além do isolamento e do abandono, o que acontece dentro daquele hospício é um experimento social cruel e surreal que parece ter saído de um livro de Franz Kafka. Ali os detentos não são pessoas, são cobaias anônimas vagando pelos corredores que o tempo esqueceu. O nível de solidão é tão bizarro que as pessoas perdem a noção do espaço e do tempo, ficando totalmente presas naquele segundo mundo. Mas o pior não são nem as cirurgias brutais que Merlin faz lá dentro. O verdadeiro horror é a paranoia que Aleph instalou, de um jeito silencioso e invisível. Ninguém sabe quem está vigiando quem. Lá dentro, os próprios prisioneiros se fiscalizam, observando cada movimento. As punições e as recompensas são decididas por um sistema que gera um estado de alerta constante. Você não confia em ninguém, não tem onde se esconder, e a qualquer segundo, o sistema pode decidir que é a sua vez de sofrer, sem motivo nenhum. O estresse é tão alto que muitos esquecem do porquê estão ali, e alguns até esquecem o próprio nome. O resultado, o colapso total da mente. Eles enlouquecem devagar, esmagados por estarem sempre sozinhos e sempre vigiados. É assim que o manicômio funciona. Mesmo que você entre lá com a mente sã, quanto mais tempo passa, mais seu raciocínio desmorona e a sua fé desaparece. Afinal, como saber o que é real e o que é ilusão em um lugar onde a própria realidade pode ser moldada?
Ainda nesse clima de prisão, mas saindo de um manicômio para algo muito mais sufocante, a gente chega a um dos visuais mais marcantes do jogo. A Manus Vindact promete salvação. Eles dizem que as suas máscaras são a chave para ninguém ser apagado pela tempestade, e tecnicamente, isso é verdade, mas o preço dessa proteção é a sua própria mente. Essas máscaras macabras, em forma de mão, são na verdade ferramentas de escravidão absoluta. No momento em que um recruta coloca aquilo no rosto, ele entra num estado de transe. A pessoa simplesmente para de se importar com tudo o que não seja a vontade da Manus, família, amigos, o amor de uma vida inteira. Tudo isso vira um vazio. Você se torna uma casca oca até que seu corpo complete a transição e se transforme em um monstro de olho negro. A máscara funciona como um parasita no seu sistema nervoso. Ela transforma o único lugar onde você deveria estar seguro, a sua própria cabeça, em um ambiente vigiado. Com a máscara da Manus, nem seus pensamentos pertencem a você. E eu não estou falando só do controle mental bruto, que já é horrível, o suficiente para te obrigar a tirar a própria vida sem hesitar. Existe um detalhe muito mais sinistro. Todos os membros da Manus que foram capturados contam a mesma história. Depois de colocar a máscara pela primeira vez, eles nunca mais se sentem sozinhos. Eles passam a ser vigiados até dentro de seus sonhos. E o pior, todos dizem ouvir a voz de uma mulher, que muitos acreditam ser a própria Kana, sussurrando ordens direta dentro de seus cérebros, 24 horas por dia. As duas prisões que vimos até agora brincam com a paranoia, mas enquanto o manicômio de Aleph torturava a mente até o prisioneiro finalmente quebrar e enlouquecer, aqui o terror é outro. O prisioneiro da Manus nunca enlouquece de verdade. Ele sofre todos os efeitos da loucura, estando completamente lúcido, assistindo a tudo, trancado dentro do próprio corpo, servindo apenas como uma ferramenta descartável. A Mesmer Jr. é um dos casos mais tristes de todo o Reverse. No começo, é bem difícil gostar dela, lá no capítulo 3, enquanto a Vertin e a Soneto lutavam pelos seus amigos e pelos seus princípios. A Mesmer agia como uma verdadeira pedra de gelo. Ela foi totalmente indiferente ao que estava acontecendo, tratando as antigas amigas com um desprezo que fez a comunidade pegar um ranço imediato dela. Mas o passado dela esconde um segredo bizarro. A Mesmer já foi uma criança rebelde, cheia de vida e com muita vontade de conhecer o mundo. Então, como ela se transformou nesse robô sem sentimentos? A resposta é cruel. Quando a Constantine planejou aquele sacrifício macabro das crianças, ela não queria perder a Mesmer, que vinha de uma família de médicos geniais. Então, para esmagar qualquer traço de rebeldia e garantir que ela seguisse as ordens da fundação, a Constantine tomou uma atitude sádica. Ela obrigou a Mesmer, que era apenas uma criança, a passar a semana inteira, após o incidente do hino, trabalhando dentro de um hospício. Lá, ela foi forçada a cuidar sozinha de sobreviventes da tempestade, que eram pessoas completamente insanas, com corpos deformados e mutilados pelos sintomas mais terríveis que você pode imaginar. Exposta ao puro suco do horror e da loucura humana, a mente de Mesmer simplesmente quebrou. O trauma foi tão profundo que ela desistiu de tudo, dos seus sonhos, da sua vontade de si mesma, se tornando essa casca oca que a gente vê hoje no jogo. Reverse realmente sabe como destruir uma pessoa. E se você está aqui, é porque você gosta de ver como eles constroem esse tipo de loucura. E se você quer que eu continue te ajudando a desbravar esse universo sombrio, já sabe, né? Deixa aquele like, compartilha o vídeo com aquele seu amigo que também joga ou com quem curte uma história bem pesada, porque assim ajudamos o jogo a aumentar cada vez mais. E se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever agora para não perder os próximos vídeos que estou preparando, beleza? Mas agora com esse tempo que demos para recuperar o fôlego, se prepara, porque a gente vai entrar no top 5 e a partir daqui as coisas ficam bem piores. Já que tocamos no assunto das crianças, a gente precisa fazer uma menção honrosa, ou melhor, desonrosa, ao famoso incidente de Vertin. Sem sombra de dúvidas, essa foi uma das atitudes mais cruéis e doentias de toda a fundação. Tudo foi arquitetado nos mínimos detalhes pela Constantine. Ela percebeu que as crianças da escola de defesa estavam rebeldes, loucas para conhecer o mundo lá fora, e ao mesmo tempo viu que a Vertin tinha um potencial gigantesco para virar uma arma. A solução que ela encontrou: matar 2 coelhos com uma cajadada só, e eu digo isso da forma mais literal e sombria possível. A Constantine fingiu que não estava vendo o plano para a fuga ser arquitetado, quando na verdade ela manipulou toda a fuga das crianças nos bastidores, as fazendo escolher a data exata para conseguir fugir, garantindo que os jovens, após atravessar os portões, cruzassem com a tempestade que estava caindo e rebobinando o mundo. O resultado disso é de embrulhar o estômago. Como a Vertin era a única imune, ela foi obrigada a ficar de pé e assistir aos próprios amigos derretendo e sendo deformados pela tempestade. E sabe qual é a parte mais cruel de todas? Eles morreram enquanto ainda brincavam, sorrindo e agradecendo a Vertin
Vertin, jurando que o plano de fuga tinha dado certo. Tudo isso foi um cálculo frio e puramente sádico. A Constantine usou a culpa e o trauma para plantar na mente de Vertin um ódio inabalável contra a Tempestade, forçando a garota a colaborar com a Fundação, apenas para conseguir a sua vingança. Pense nisso, ela simplesmente orquestrou um massacre de crianças para transformar a Vertin em uma escrava por vontade própria. A Constantine não é só uma líder, como também um verdadeiro demônio em forma de mulher. Para o nosso próximo item, eu escolhi outro momento envolvendo as crianças da escola de defesa. Pode parecer que a ordem está invertida, afinal, mandar as crianças para a morte parece ser a pior coisa que é possível se fazer, mas eu coloquei esse acima por um motivo bem simples, a escala. O que eu vou te contar agora não aconteceu apenas com os colegas de Vertin, é um problema do sistema, é algo que continua acontecendo todos os dias, com todas as escolas que ainda frequentam a escola de defesa, o que deixa tudo infinitamente pior. Apesar de carregar a palavra escola no nome, a escola de defesa é de longe um dos piores lugares desse universo para se colocar uma criança, além de enfiarem uma mentalidade de escravidão na cabeça dos jovens. Tudo muito bem maquiado, de heroísmo. Quem ousa sair da linha paga um preço absurdo. Qualquer aluno que dê o menor sinal de mau comportamento sofre um dos castigos mais doentios e macabros que você pode imaginar. A correção ali não é ir para a sala do diretor ou tomar uma bronca, é literalmente uma descida ao inferno. As crianças são jogadas em celas minúsculas, ficam trancadas num breu absoluto, no meio de uma umidade extrema, sem comida e sem uma única gota de água, apenas esperando no escuro. Além disso, outro detalhe que realmente revira o estômago é que elas não estão sozinhas lá. Essas celas são infectadas por vermes que todas as noites aparecem para torturar as crianças que estão sofrendo de fome e frio. Essas criaturas rastejam pelos corpos delas, além de que muitas perfuram a pele e rasgam a carne. Essa é a ideia de disciplina que a Fundação tem, um horror corporal puro, onde o medo extremo e a dor física são usadas como ferramentas para quebrar a alma de qualquer criança e transformá-la num soldado perfeito e obediente. É uma brutalidade institucional que dá enjoo só de imaginar, principalmente quando sabemos que mesmo depois do fim do projeto de reforma arcanista, não tivemos nenhuma notícia de que isso de fato mudou e esse tratamento ainda pode estar acontecendo. Chegando agora ao nosso top 3, a gente entra de vez na parte mais tensa e pesada da história. Já vou logo avisando, essas 3 posições são tão extremas que eu quebrei a cabeça para decidir qual era a pior. Acabei usando bastante da minha opinião pessoal para montar a ordem a partir daqui, então já comenta aí embaixo se você concorda ou se mudaria alguma coisa. Levando a nossa medalha de bronze, temos o momento em que a gente abandona a humanidade de vez e mergulha de cabeça no mais puro horror cósmico, bem naquela pegada Lovecraft. O capítulo 10 do jogo joga a gente no meio do deserto de gelo da Antártida, bem de frente para a colossal e misteriosa Gate, mas pode acreditar, o que de fato gela o sangue aqui não é apenas o frio, é o que começa a brotar no gelo. Durante a exploração, os personagens dão de cara com uma espécie de alga preta, bizarra e infestando todo aquele cenário congelado. No começo, parece só ser uma anomalia da natureza, causada pela presença do Gate, mas quando a verdadeira origem dessa gosma escura vem à tona, a repulsa é imediata. A tal alga não tem absolutamente nada de vegetal, o jogo chama aquilo, de um jeito cruel e irônico, de recursos humanos. E não é apenas força de expressão, aquela gosma é literalmente formada por restos mortais, é uma pasta feita de carne e de ossos de pessoas que foram mortas durante o ritual da Manos. Assistir ao efeito da Gate devorando Friele e perceber que o que sobra de uma pessoa, ao ser usada pela misteriosa fenda, é o destino de se transformar nessa massa preta e pulsante jogada no meio do nada, é perturbador, e a coisa que consegue ficar ainda mais macabra quando tentamos imaginar o desespero dos sobreviventes da expedição à Antártica, como a própria Náutica, que foram obrigados a comer essa gosma preta nojenta só para não morrerem de fome, presos dentro daquele inferno gelado. Não há como não revirar o estômago só imaginando todo o terror e o peso psicológico que eles devem ter sentido ao saberem a verdade. Já levando a nossa medalha de prata, a gente tem um momento que facilmente poderia ter roubado o primeiro lugar. Lembra daquela brincadeira com o horror cósmico? Então tente visualizar o seguinte: é noite e você está caminhando por uma estrada de asfalto que parece não ter fim, sem casas, sem árvores, só o deserto, o mato seco e algumas placas enferrujadas. Seu celular não dá sinal e o GPS simplesmente parou de funcionar. E aí, quando você finalmente acha que encontrou algum sinal de civilização, você dá de cara com um motel no meio do nada. O lugar tem uma energia pesada, as pessoas ali são bizarras
bizarras e você sente o tempo todo aquela sensação horrível de estar sendo vigiado, acompanhada de um frio na espinha e do barulho constante de algumas coisas líquidas pingando no chão. Agora pega essa cena e deixa ela 10 vezes pior. Imagine descobrir que esse motel onde você acabou de fazer check-in não é apenas um lugar assombrado, ele é, na verdade, o interior de uma entidade colossal que se alimenta do medo e de cadáveres. Você nunca esteve andando por corredores de verdade, você está caminhando por dentro do estômago de um monstro vivo, e para coroar esse pesadelo, existe um quarto específico ali dentro, onde fica o ambiente mais perturbador de todos. Lá, habita um pequeno berço de bebê balançando sozinho no escuro, e a decoração são dezenas de cadáveres grudados nas paredes e no teto, exalando um cheiro podre e forte de sangue que impregna o ar. Se você conseguiu visualizar isso, seja bem-vindo ao infame Hotel Tuesday e ao seu temido Quarto Vermelho. Só de imaginar a sensação de passar por esse lugar faz o psicológico ficar abalado. Agora imagine ser obrigado a passar uma noite inteira lá dentro. Todo o evento da Rota 77 brilha de um jeito absurdo com esse conceito macabro. Só dessa história eu conseguiria facilmente tirar 3 ou 4 fatos para colocar nesse vídeo, mas o terror brutal, misturado ao medo psicológico com o nojo visceral de simplesmente pisar naquele chão, me fez cravar o próprio Motel Tuesday como nosso segundo lugar na lista. E para nosso primeiríssimo lugar, bem, isso pode gerar algumas discussões aí. Eu escolhi a Isolde. Depois de passarmos por tantos horrores bizarros nessa lista, o nosso topo é bem mais pesado de engolir. Pode até parecer trapaça, mas eu não escolhi um único momento. Eu escolhi a vida inteira de alguém. Ninguém, absolutamente ninguém, sofreu tanto na história desse jogo quanto a própria Isolde. E não, eu não estou passando um pano para as atitudes dela, mas vamos ser sinceros. Enquanto personagens como a própria Vertin ainda tiveram seus raros momentos de paz em meio ao caos, para Isolde, o respiro simplesmente nunca existiu. Ela já nasceu em uma linhagem amaldiçoada, com o dom de falar com os mortos, carregando nas costas uma lenda cruel, a de que todas as mulheres da família cedo ou tarde enlouqueceriam. Para piorar, nasceu em uma sociedade com um preconceito absurdo contra arcanistas. A família dela só era tolerada como uma atração exótica. Eles eram tratados como palhaços macabros, forçados a entreter as pessoas normais. A infância dela foi um inferno de cobranças, sem a menor misericórdia. Ela foi obrigada a cantar na ópera e exibir seus poderes até a exaustão. E quando o dom dela finalmente despertou, foi na exata mesma época em que sua irmã caçula morreu. E o resultado disso foi o fantasma de sua irmã voltando todas as noites, tentando estrangular Isolde até a morte. E o poço só ficou cada vez mais fundo. Aquela lenda da família acabou se provando brutalmente real quando a mãe dela, em um surto de loucura, assassinou o próprio marido e tirou a própria vida logo em seguida. Órfã e completamente destruída, a Isolde foi acolhida por Cal, um homem poderoso que odiava arcanistas, mas que tinha um desejo doentio e perverso por ela, tudo disfarçado com a palavra amor. Nas mãos dele, ela foi tratada como uma cobaia, tremendo e chorando de dor. A Isolde foi submetida a incontáveis sessões de eletrochoque. Ela era eletrocutada sem a menor piedade, sob a desculpa bizarra de que aquilo ia curar a mente dela, até que no fim, a cabeça dela simplesmente não aguentou. Em um surto de loucura absoluta, a Isolde assassinou seu próprio irmão e o Crow. Você pode até tentar argumentar que os momentos dela com Cacanha foram um porto seguro no meio de tudo isso, mas a verdade é bem mais sombria. A Isolde acreditava que a Cacanha só ia a amar e cuidar dela enquanto ela estivesse quebrada, ou seja, ela queria afundar cada vez mais na própria loucura, só para garantir que não seria abandonada, transformando o único romance da vida dela em uma dependência extremamente tóxica. Foi uma tortura física e psicológica que não parou por um único segundo, desde o dia em que ela nasceu até o seu colapso total, e exatamente por ter suportado um nível de sofrimento que beira ao inacreditável, que a Isolde coroa, sem sombra de dúvidas, o primeiro lugar nessa lista. Bom, com todas essas revelações de hoje, uma coisa fica bem clara: esse jogo que se esconde atrás de uma carinha fofa e inofensiva, definitivamente não é para qualquer estômago, mas para quem curte mergulhar de cabeça em uma lore profunda, densa e cheia de sombras. Vale muito a pena ir atrás. Agora eu quero saber de vocês, o que acharam da lista? A sua seria igualzinha ou você mudaria alguma coisa? Se você quer mais vídeos nessa pegada, dá aquela moral deixando o seu like, compartilhando o vídeo com os amigos e se inscrevendo no canal. Além disso, se você sobreviveu até o finalzinho desse vídeo, comenta a frase demônio em forma de mulher, e assim eu vou saber que você foi guerreiro e ficou até o fim. Mas por hoje isso era tudo, então valeu, falou, fui!